Então, vamos começar com a última parte da nossa disciplina, né? Vamos fechar com esse assunto, tá? Que seria sistema de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então, em que consiste isto, tá? Vamos começar com um exemplo, né? Vamos pensar que a gente, né, tem duas funções, né? Vamos dizer que temos a função x, que depende do t, e temos a função y, que depende do t. Tá certo? Essa situação é muito comum, por exemplo, quando a gente quer estudar, né, o movimento de um objeto, de uma partícula, tá? No plano, por exemplo, né? Tá certo? Aqui seriam os planos, os eixos coordenados, né? Tá certo? E aqui seria, né, o objeto, né? O objeto tem, né, suas coordenadas, né, representado pelo x, que depende do tempo, e pelo y, que também depende do tempo, tá? Então seria isso, né? As coordenadas dessa partícula dependem do tempo, né? Vão mudando, né, à medida que passa o tempo, né? Pode ir andando assim, né? Ok? Dependendo como seria a trajetória do objeto, né? Ok. Em muitas situações, eu acredito que não é esse caso aqui, em outras situações, acontece que, tá, essas variáveis, ou a equação diferencial dessas variáveis, estão acopladas, estão ligadas, entrelaçadas. O que significa? Fazer isso, tá? Significa que se apresenta da seguinte forma. Por exemplo, né? Vamos dizer que essa seria a equação diferencial para x. E essa equação diferencial para x depende do x. Vamos dar um exemplo. Vamos começar com um exemplo melhor. Depende do x, mas também depende do y. Vamos dizer y ao quadrado. E depende do tempo também. Tá certo? Pode ser ao cubo. Ok? E essa equação diferencial com certeza tem sua condição inicial, né? O valor do x no tempo zero, né? Tá? Mas poderia ser 1, né? Então, podemos colocar 1. Não precisa ser 0 sempre. Ok? E vale 3, vamos dizer. E agora existe outra equação diferencial para essa segunda função, que seria, né, o seguinte, y mais x ao cubo mais cosseno de t, tá? E também essa variável vai ter uma condição inicial, ou perdão, essa função vai ter uma condição inicial, né? Que nesse caso, claro, precisa ter essa mesma tempo inicial. Em ambos casos, o tempo deve começar, tá, do mesmo valor, tá? Isso sim é uma regra, tá? Se aqui é 1, aqui tem que ser 1. Se é 0, 0. E o valor, nesse caso, vamos supor que seja 1. Pronto. Justamente a esse conjunto de equações que estão, porque olha, temos duas equações diferenciais e duas condições iniciais, né, correspondentes, né? Esse corresponde a esse primeiro, esse aqui corresponde a esse segundo. Tá certo? A esse o que chamamos sistema de equações diferenciais ordinárias, de primeira ordem, tá? Primeira ordem porque aparece só a primeira derivada, tá? Até o momento nós trabalhamos simplesmente com primeira derivada, pessoal. Ainda não chegamos a trabalhar com segunda derivada, tá? Mas quem sabe, né, daqui a pouco a gente aborda isso, tá? Mas essa parte é importante justamente para abordar equações diferenciais de segunda ordem. Esse aqui vai ser útil, tá? Antes precisamos fazer isso, ok? Então, e vocês notaram o seguinte, que não tem como dividir, dizer, olha, eu vou dividir então esse problema, eu vou dizer, olha, eu vou trabalhar em outro computador, vou resolver esse sistema,
e esse aqui em outro computador. Ou falo, né? Primeiro eu vou resolver isso aqui, que a gente já resolveu antes, já resolveu, e depois resolvo outro dia isso. Mas não dá para fazer isso. Você tem que trabalhar simultaneamente, por isso que é sistema. E também a gente diz que estão acopladas, né? X e Y estão acopladas, essas funções. Acopladas. Acopladas significa que estão entrelaçadas, é decir, por exemplo, na equação diferencial do X aparece o Y. E na equação diferencial do Y aparece o X. Estão misturadas, né? É dizer que para resolver essa equação diferencial eu preciso saber o Y. E para saber Y, preciso saber o X. Então o que você tem que fazer é resolver simultaneamente. Não pode resolver um e depois do outro. Tá certo? Porque ao mesmo tempo, para resolver isso, ao mesmo tempo você já tem que resolver isso aqui também. Paralelamente. Tá? Então, esse é o que se denomina, né? Sistema de equações, o sistema de equações em geral, tá? E são sistemas acoplados, tá? Ok. Então, como a gente pode resolver isso? Para resolver isso, eu preciso, né, dar alguns nomes, né? A esse daqui vamos chamar da função f, né? E você, como está vendo, essa função depende de quem? Do t, depende do x e depende do y. E essa segunda função que está aqui, eu vou chamar de g. Depende do t também, depende do x e depende também do y. Tá certo? Você está vendo aqui claramente. Ok? E tá, uma vez feito isso, eu vou fazer o seguinte. Por quê? Porque às vezes eu não vou trabalhar simplesmente com duas variáveis. Não vai aparecer sempre x, y. Pode aparecer mais. Pode aparecer z, derivada de t e tal. É dizer, pode ter um sistema não formado por duas equações diferenciais nada mais. Pode ter 3 equações diferenciais. Ou 4 equações diferenciais. E aí? E vai faltar letras aqui, né? Se for 5 equações diferenciais. Pode acontecer isso. Em física, pode acontecer essas coisas. Tá? Aparecem. E por isso que é necessidade de um método numérico, né? Porque fazer isso na mão é bem complicado, né? Analiticamente. Poucos casos, se podem ser resolvidos na mão. Tá? Ok, então nesse caso é recomendável, é melhor fazer o seguinte. Tá? Eu vou mudar de notação. Tá? Eu vou trocar de notação. A x simplesmente vou chamar por x1. É mais fácil. Assim, quando eu tiver, né, a enésima equação diferencial, então a enésima equação diferencial será assim. Xn. Né? Esse n já indica, né, que equação é. Facilita, né? Então, o y será, então, o x2. Tá? Receber esse índice, né? Subíndice. Ok. O que mais eu posso fazer? O t vai continuar sendo t, não tem problema. E o f, que seria justamente a função, né, que está no lado direito, né, da igualdade, dessa equação diferencial, eu vou chamar, como corresponde à primeira variável, a x1, então a essa vou chamar do seguinte, tá? Eu vou a f vai receber o nome, aqui, né? F vai se transformar em F1. E o G vai se transformar em F2. E ainda, eu vou fazer o seguinte, tá certo? A toda essa parte que está aqui, eu vou chamar simplesmente como um vetor X. Tá certo? A todo isso. É dizer, X, né, a partir de agora, será esse vetor. Que a primeira componente seja x1, justamente x1, esse aqui x1, né? E a segunda componente seja x2. Ok? Então, F1, na verdade, em vez de escrever dessa forma, né, assim, que eu posso escrever assim, né, T, x1,
x2, né? Já que mudei o x por x1, y por x2. Então, em vez de escrever isso, a gente escreve da seguinte forma, simplesmente assim, x, ok? E a mesma coisa com essa função g, né? Em vez de escrever aqui x1 e x2, a tudo isso a gente simplesmente chama de x, ok? Então, seria isso, né? E isso a gente está fazendo para poder abreviar e encontrar uma formulação dos métodos, né, de Runge-Kutta, né, de Runge-Kutta de segunda ordem, de quarta ordem, que vai ficar mais fácil formular, tá? Ok. E também, o que eu vou fazer? Eu vou chamar agora um novo vetor f. E esse novo vetor f vai ter suas componentes, justamente essas funções, f1 e f2. Tá certo? Tá? Vai ser assim. Vou reescrever, então, essa equação que está aqui na nova notação. Vamos reescrever, já usando a nova simbologia. Então, aqui seria, em vez de ser x, seria simplesmente x1, depende do tempo. Igual, essa parte eu vou escrever também usando já o S, F1. F1T, x. E aqui justamente estará x1 e x2, você lembra? E a condição inicial de x1, né, em 1 vale 3. E a segunda será x2, né? x2, linha, em relação a t. E esse aqui será f2, né? Mais ordenado, né? Tá vendo? E aqui continua simplesmente x, vetor, né? E aqui irá, então, a condição inicial dessa variável, né? Dessa função x2 igual a 1. Ok, então já escrevi dessa forma. E assim como está, eu acho que para mim me parece melhor, está mais organizado, tá? x1, f1, x2, f2, tá? E aqui dentro estão as variáveis, né? Esse daqui indica que aqui dentro está isto, x1 e x2, tá? Que a função está dependendo de x1 e x2, tá? Continuamos. Agora, ainda eu posso escrever esse sistema de uma forma mais compacta. Você vai ver como seria isso. E para isso eu já vou usar essa notação que está aqui. Já vou usar isso, essa notação. Ok. Então eu vou usar essa notação, essas duas na verdade, essa também. Então eu posso escrever da seguinte forma, esse sistema. Olha, vamos dizer que essas seriam as componentes, né? Componentes de um quê? De um vetor, isso também seria a derivada disso. Imagina que se deriva isso daqui, né? Em relação ao tempo, eu vou ter o seguinte, a derivada desse aqui, em relação ao tempo, e a derivada desse aqui, em relação ao tempo, né? Eu vou ter isso. Tá certo? Agora sim, que significa que esse daqui são componentes de um vetor. Que vetor? Esse vetor de derivada. Tá certo? Então eu posso escrever já todos juntos, esse e esse. E são iguais a quê? Ao vetor função, a esse daqui. Tá certo? Então eu posso escrever dessa forma, que depende de quê? Dependem do tempo e depende do vetor x. Tá? E suas condições inicial ainda, né? O vetor x no tempo 0 é igual a quê? Nesse caso, nós colocamos, né? Seria 3,1. Tá certo? Aqui está esse daqui. Esse daqui. Na verdade, seria, né? É x1, 0. Não, perdão, não é 0, né? Aqui é 1. Esse aqui seria, né? x1, 1. Vírgula. x2, 1. Tudo isso representa isso. Justamente, faz sentido. Olha, esse aqui tem que ser igual a esse. E esse aqui tem que ser igual a esse. Tal como está aqui.
É dizer, então, esse aqui é uma forma mais compacta de representar esse sistema, tá? A forma vetorial, tá? Esse aqui é um sistema, né? Ou forma vetorial de um sistema de equações diferenciais. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Ok? Então, nós aprendemos, né, como transformar esse sistema, né, de equações diferenciais de primeira ordem, assim, né, de forma escalar a uma forma vetorial, né? E vocês notaram que na forma vetorial ela é bem mais compacta, tá? Onde nós fizemos essas considerações, né? Esse vetor f que está aparecendo aqui é justamente, né, é o conjunto, né, seria o vetor formado por essas funções, né? Este seria como se fosse a primeira componente e essa seria a segunda componente desse vetor, né, f, tá? E o x também se forma, esse vetor x, considerando a componente, a primeira componente como x1, essa primeira variável, ou primeira função, e como segunda componente, essa segunda função, tá? Então, essa seria, né, uma forma compacta de escrever esse sistema, tá? Esse sistema que está aqui, né? Ok, então, agora eu vou apresentar o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? Vocês vão ver que escrever esse método de Runge-Kutta de quarta ordem é mais fácil escrever para essa notação compacta, tá? Então, em que consiste, né? Você lembra, né, que o método de Runge-Kutta, o que ele faz é determinar, nesse caso já não seria simplesmente x, senão seria o vetor, né, x, no tempo t mais h, tá? Esse seria, né, no tempo, vamos predizer, né, esse aqui seria o tempo futuro. Esse aqui seria tempo futuro. E esse aqui seria justamente, tudo que estiver aqui seria valores que dependem simplesmente do tempo atual, né? Aqui estaria o x no tempo atual, né? O vetor x, na verdade. E aqui vem justamente a fórmula de Runge-Kutta, né? Você lembra, né? 1/6. É bem parecido ao que a gente já fez, né? Para o caso que simplesmente era para um sistema, né? Ou para uma equação diferencial, né? Que seria simplesmente isso, vamos supor, né? Então, vai ser bem parecido. Só que a única mudança que a gente vai precisar fazer em relação a Runge-Kutta para uma equação diferencial, para uma única equação diferencial, será o seguinte. Onde aparecer F1, a gente vai mudar por quem? A gente vai mudar pelo G, pela letra G. Onde aparecer F2, a gente vai mudar pela letra H. Onde aparecer F3 em Runge-Kutta, né, para uma única equação diferencial, a gente vai mudar nesse caso por P. E onde aparecer F4, a gente vai mudar pelo Q. Então, vamos fazer essas mudanças, tá? Né? Na aula passada, nós trabalhamos com isso. Agora, a gente vai trabalhar com isso, tá? Por que eu não vou poder trabalhar com isso aqui? Vocês já podem perceber. Porque aqui o F essas funções definir como F1 e F2. Se continuar usando isso, eu vou me atrapalhar. Eu não vou poder saber distinguir, né? Claro, eu poderia usar maiúscula ou minúscula, mas também a gente corre risco, né? De algum momento a gente esquecer de reconhecer isso. É melhor usar essas letras novas, tá? E essas letras também aqui, agora, a partir deste momento, já serão vetores. Cada uma dessas funções serão vetores, tá?
E nesse caso, claro, nesse caso, né? Como estamos trabalhando simplesmente com um sistema de duas equações diferenciais, então aparecerá simplesmente F1 e F2, tá, né? Você lembra o F, né? Era F1 e F2. O G também será simplesmente G1 e G2, nada mais. Você vai ter simplesmente duas componentes. E H também será assim. E assim para P e assim para Q. Tá certo? Então, vocês consideram isso, né? Para poder continuar. Então, o método de Runge-Kutta de quarta ordem era o seguinte, né? Era o F1, mas agora vai ser o G, e G é vetor, mais 2 vezes o F2, mas já não vai ser F2, vai ser H, tá certo? Mais 2 vezes o F3, mas agora vai ser P, mais F4, mas agora vai ser Q. E também vai ser vetor. E pronto. Essa vai ser a fórmula para poder encontrar a posição, ou seja, é dizer, x1 e x2 no tempo futuro. E tá certo? E esse aqui, tudo isso se calculará no tempo atual. É dizer, no tempo t, né? Vamos considerar o tempo t como tempo atual. Tá certo? Ok. Então será isso a mudança, né? E agora a gente vê. Mas você lembra que existia uma fórmula para calcular F1, F2, F3 e F4. Agora será, né? Para calcular G, será a seguinte fórmula. Também não vai mudar, né? Vai ser bem parecido. Então o G será o F, mas vai ser o F, né? Vector, né? No tempo t e nessa posição, tá certo? Nessa posição. Que mais? Que mais a gente precisa depois disso, né? A gente precisa, né? O H, né? H também vetor. Então, esse daí será H minúscula, o tamanho do passo, né? Temporal. Esse aqui, tamanho do passo temporal. F, tá certo? Esse F vetor determinado no tempo t mais H médio, né? Do jeito do Runge-Kutta que a gente já sabe, né? Praticamente estou repetindo essa parte, tá? Só que a gente está escrevendo na forma vectorial. X mais, né? Vector G dividido por 2. Fechamos. Tá certo? Continuamos. Quem seria o próximo? O vector P. Tá? O vector P. Seria então o seguinte, né? Seria H também, agora F, o tempo também vai ser, continua sendo T mais H médios, vírgula, e a posição G mais, agora vai ser H médios, esse valor dividido por 2, né? Pronto. E para finalizar, o que? O que será H, o F no tempo T mais H, tá certo? E o X vai se acrescentar, né, esse valor que está aqui, o P. Tá certo? Você lembra, era assim, né? A gente precisa calcular primeiro isso aqui, porque isso daqui vai entrar aqui. E o H, depois precisamos calcular o H, porque esse H justamente entra aqui. Calculamos o P, porque esse P vai entrar aqui. Em uma sequência, numa cadeia. Ok, uma vez que a gente calculou esses 4 vetores, a gente vai substituir esses 4 aqui para poder encontrar a posição no tempo futuro, né? A gente vai usar essa fórmula. Ok? Então, de isso se trata o método de Runge-Kutta de quarta ordem para um sistema de equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, o que vocês podem fazer agora seria resolver esse caso, né? Resolver esse sistema como uma forma de prática, né? Codificar isso em Fortran. Ok?
Mas eu posso dar uma ajuda, né? Para vocês poderem codificar isso, né? Como que vou trabalhar com vetores em Fortran, né? Tá. Mas não precisa trabalhar com vetores mesmo lá, né? Senão o que você vai fazer é separar essas equações em duas. Por exemplo, essa equação, na verdade, né? Colocar na forma escalar cada um desses. É dizer, em Fortran você tem que trabalhar escalarmente. Claro, a fórmula é vetorial, né? A fórmula assim, né? A fórmula matemática, né? Que a gente está apresentando aqui. Eu prefiro apresentar da forma vetorial porque é mais compacta. Mas quando a gente vai codificar, a gente precisa levar na seguinte forma. Olha, esse aqui, por exemplo, essa equação, né, de Runge-Kutta, né, se pode escrever em duas, né? Primeiro, né, será para x1, para esse, e depois para x2. Então será x1, tá? Eu vou colocar simplesmente isso aqui, simplesmente como? Eu posso colocar x com esse simbolinho, tá? Que seria no tempo futuro. Para não estar escrevendo isso aqui, você já entende, tá, pessoal? Tá? Porque senão não vai caber aqui. Então seria isso, o x no tempo futuro, tá? O x no tempo atual, mais um médio, ou não é médio, um sexto, abre parênteses, então aqui seria G1, mais 2H1, mais 2P1 e mais Q1. Tá certo? Então será assim. É dizer, o que você vai fazer simplesmente, aqui vai aparecer 1, então aqui 1, aqui 1, 1, 1, 1. Se for 2, 2, 2, 2, 2, 2 e assim. Tá certo? Então você repetiria a mesma coisa para x2. Né? X é futuro, x2 e o resto mesma história. G2 e assim. Você já pode preencher essa parte. Ok? Então, isso que você vai colocar em Fortran, dessa forma, tá? Então, você vai precisar, em vez de trabalhar, você lembra, antigamente, né, quando se tratava de um único sistema, ou, perdão, de uma única equação diferencial, né? Você trabalhava simplesmente com x. Mas agora você vai ter que trabalhar com x, declarar uma variável x1 e outra variável x2. Se for 3 equações diferenciais, então mais outra x3. E aqui vai aparecer a mesma história, né? x3 igual a x3, né? x3 do futuro, né? x3 atual, um sexto, g3 e assim. Ok? E essa parte, como que vai ficar? Eu vou escrever só um caso e você já repete o resto. Tá? Vamos pegar para o P. Para o P. Como seria? Então aqui também ficará, né? P1, né? Isso eu posso separar em dois, né? P1 e P2. Então P1, como seria? E escalar P1, né? Seria a primeira componente desse, né? Seria H. Então aqui, em vez de ser F, então a primeira componente também. Quem seria? F1. E quem é F1? Esse daqui. Essa seria essa função. É dizer, em Fortran você vai ter que definir essa função F1 e também a função F2, tá? Duas funções. Então aqui iria a primeira função. Calculado no tempo t mais h médios. Esse t vai ser t algum tempo mais acrescentado com h médios, vírgula. E aqui vai ser o seguinte, esse daqui vai se separar em duas, mas da seguinte forma, seria x1 mais h1 sobre 2, vírgula, x2 mais h2 dividido por 2 e pronto. Tá certo? Então será assim, né? A segunda variável é dizer, né? Aqui você lembra que era assim, né? x1 e x2, perdão, o contrário, né? Aqui seria t, x1, x2, tá certo? Então você vai calcular essa função não em t, senão em t mais alguma coisa. E aqui também, não vai calcular em x1, senão x1 mais esse acréscimo. E aqui também, x2 mais um acréscimo.
Tá vendo? Nessa ordem. Ajuda. E P2, você mesmo já pode escrever. Segue a mesma lógica. Então, seria F2. Mesma coisa aqui, né? Vamos escrever, então. T, H meios. Esse T não vai mudar. E aqui também mesma história. H1 sobre 2. Aqui H2 sobre 2. Pronto. Então seria isso. Você pode fazer isso que eu fiz, essa separação para todos. Para Q, para H, para G. E faça dessa forma como estou fazendo. Né? Claro, aqui será diferente, né? Porque aqui, por exemplo, nesse caso não tem nenhum acréscimo, né? Como acontecia aqui ou aqui, né? Nesse caso, por exemplo, o G será mais fácil ainda, né? Por exemplo, aqui será, né, o G1 igual H F em que? Em T simplesmente. E aqui o X não tem nenhum acréscimo, então será X1, X2, nada mais. Ok? Então esse será o G1. E G2 da mesma forma. Você já sabe, né? Ah, estava esquecendo. Esse aqui tem que ser F1, né? E aqui um segundo tem que ser F2. Mas o argumento vai ser a mesma coisa. Ok, pessoal? Então façam isso, esse trabalho, tá? Resolvam esse problema que está aqui, tá? Já está aqui, né? E nas novas variáveis, não aparece mais o x nem y. Comecem a trabalhar com isso. Mas você sabe que esse primeiro é x e esse aqui é o y, né? Se você quer voltar ao caso anterior. Ok, então, como você vai fazer em Fortran, né? Mais ou menos, uma ideia, né? Primeira coisa, você vai começar declarando as funções, né? Duas funções, F1 e F2, você vai declarar, né? Você já sabe isso, tá? Depois você vai declarar duas valores para x1 e x2, duas funções, ou não funções, né? Variáveis, né? Tá certo? Ou conjunto de dados, como você queira, um conjunto de dados x1 e outro conjunto de dados x2, tá? Nesse caso, o x3 não precisa, né? Que não temos, só temos duas equações diferenciais, ok? E depois disso, acho que seria esse conjunto de dados. A menos que você também queira tratar o tempo como conjunto de dados. Também é opcional, tá? Ou você pode fazer do jeito que vocês estavam fazendo. O T simplesmente você ia atualizando, né? Não era conjunto de dados, simplesmente era uma variável, tá? Pode também ser assim, aqui. Ok, então você já declarou isso, né? O conjunto de dados x1 e x2, tá? Ok. Então, uma vez que você fez, você vai abrir um do, justamente para fazer essa evolução, né, temporal, ele seria atualizando, né, o x. E dentro desse do que você vai escrever, justamente vai calcular G1 usando essa fórmula. Como você já sabe quanto é F1, quanto vale o x1 atual, por exemplo, x1 no tempo inicial vale 3, o x2 no tempo vale 1, então você vai simplesmente colocar aqui. É decir, nesse caso, nossa função também vale de 3 variáveis, tá? Já no caso anterior, né, nas aulas passadas que a gente fez, dependia unicamente de 2 variáveis. Agora são 3 variáveis, então tem que declarar 3 variáveis, tá? Então seria assim, né? Você calcula o G2, depois você calcula quem? O H1, H2, né? Você vai ter que separar aqui para encontrar a fórmula. Depois calcula o P, como já separei aqui. Você também calcula o Q também de forma separada. Tudo vai ser separado. Uma vez que você fez isso, calculou tudo por separado, e se você vai ter quantas linhas, né? 2 para isso, 2 para isso, 2 para isso, 2. Vai ter 8 linhas. Só para calcular toda essa parte, 8 linhas, tá? E uma vez que você fez isso, na seguinte linha você vai calcular, vai escrever isso daqui. Justamente já vai usar essas informações que você calculou aqui. Já vai usar, vai substituir, pronto. E vai calcular o novo, né, x. Ou o x do futuro, né, vamos dizer. Tá? E na seguinte linha você calcula justamente isso. Ou você escreve isso aqui. Para poder calcular o x2 do futuro. O x2 do futuro. Tá?
E também esses valores que estão aqui já devem ter sido calculados antes, né? Justamente, você já calculou isso. Vai substituir simplesmente aqui. Ok? Então, no final, a diferença, né, dos casos anteriores aqui, você vai calcular o x1 e x2 ao mesmo tempo. Tá certo? Então, quando você vai apresentar seus dados, tá certo? Então, na hora de imprimir, você tem que imprimir o seguinte, né? Primeiro tem que imprimir o tempo, como já falei para vocês. Depois tem que imprimir quem? O x1 e o x2. Porque agora nós estamos trabalhando com duas funções. Esse x1 depende do tempo e x2 também depende do tempo. E como calculo cada x? Já sabe, usando essa fórmula. Este aqui é para x1 e esse aqui é para x2. Pessoal, só uma observação importante. A forma vetorial que eu escrevi aqui é só para teoria, só para papel. Você não vai usar nada da notação vetorial em Fortran, porque o Fortran não entende de vetores, pelo menos, tá? Da forma como a gente está imaginando. Ele não entende, não vai entender essa declaração de vetor, né, da forma resumida, mas a gente entende, mas o Fortran não. Então, como que o Fortran vai entender? Justamente para que o Fortran entenda, o que a gente precisa fazer é justamente essa separação. Porque o Fortran vai trabalhar com escalares, com componentes, tá? Essa fórmula, como está aqui, como falei, assim não vai entender Fortran. Então, você precisa separar em duas linhas e escrever duas linhas. Para o G, mesma coisa, escrever duas linhas. E assim, praticamente duplicar cada um dessas, né? Duplicar no caso que o sistema seja simplesmente de duas, conformada por duas equações diferenciais. Se for três, tem que triplicar cada um delas, né? Ou seja, cada vez que o sistema cresce, né, em número, né, de equações diferenciais, essa aqui também vai crescer em linhas, né? Tá certo, tá? Lembrem, nada disso que está aqui na forma vetorial eu vou escrever em Fortran, tá? Não façam isso, porque isso aí nem tem como escrever lá. Façam assim a forma separada. Ok, então vamos começar a trabalhar. Então, pessoal, eu aqui já resumi, né, o que eu fiz antes, né, eu fiz um pouco bagunçado, né, no caso anterior. E aqui já organizei melhor, tá? Aqui já seria do jeito que você vai colocar em Fortran, né? Por exemplo, para esse sistema, né, que estamos querendo resolver, né? Nesse caso, nesse sistema, né, o valor inicial da variável, né, ou da função x1 seria c1, da função 2 seria c2 e assim, né? Nesse caso, o tempo começa em 0, né? E termina dependendo de você, tá? Você que decide, né? O tempo, nesse caso, por exemplo, podia começar em 0, né? E ir até 2, né? Ou poder ir, se você quiser, até 5. Você que decide, tá? Isso pode ser uma nova variável, né? Tempo final. Você pode ir mexendo com isso, tá? Ok. Então, como falei para vocês, nesse caso, você vai precisar declarar, né? Já falei, o x1 e x2 também vai declarar como real, né? E você também vai precisar declarar como real o G1 e G2, e assim por separado, tá? Seria, não? Real, né? Seria assim, né? Real, dois pontos, né? G1, G2, H1, H2 e assim. Até preencher todas essas variáveis, tá? Até que 2. Ok? Então seria assim, né? O restante você já sabe. Então, depois você vai abrir um duo, né? Para poder dentro desse duo justamente calcular esse daqui. Em cada passo você vai precisar calcular tudo isso, esses 8 valores. E esses 8 valores serão utilizados para poder justamente determinar o x do futuro. Tá? Esse aqui é o x do futuro. Tá? Tanto o x1 e tanto o x2. Tá? Justamente aqui estão aparecendo, né? Por exemplo, aqui vamos usar os que têm subíndice 1. Esse aqui, né? E para x2 a gente vai usar os que têm subíndice 2. Tá certo? Então calcula e você volta, né? Faz um loop, né?
usando do, para poder fazer isso de forma repetitiva, até alcançar o tempo final que você quer. Então, assim que funciona isso, né? Ok. Então, agora nessa parte, eu queria comentar, já para finalizar a nossa aula, e também finalizar a disciplina, o seguinte, que isso daqui tem importância, né? Apesar que aqui colocamos um exemplo, né, assim, que não tem, parece que não representa nada na física, mas existe, tem uma aplicação, isso que a gente está fazendo aqui, tá? E em que tem aplicação? Você sabe que a maioria, quase todas as equações de movimento de uma partícula, que a gente vê em física 1 ou mecânica clássica, né, que a gente vê, eles são, as equações de movimento são equações diferenciais de segunda ordem. E a gente diz, né, mas então o que a gente está fazendo só de primeira ordem? Porque a gente não ataca aí o problema de segunda ordem. É porque para a gente fazer de segunda ordem, a gente precisa entender sistema de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então aí que entra essa aplicação, tá? Então vamos ver, vamos tentar, eu vou tentar explicar, né, em pouco tempo, como seria isso, como a gente poderia resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que de verdade, esse sim, já teria aplicação na física, tá? Como falei, a maioria das equações de movimento são de segunda ordem, então seria muito importante, né, para nós. Então, aqui vamos falar então de equações diferencial ordinária de segunda ordem, tá? Só uma equação, tá? Não seria sistemas, simplesmente uma equação diferencial de segunda ordem. Então, uma equação de segunda ordem tem essa cara, tá? Então, já seria, em vez de ser primeira derivada, já seria segunda derivada em relação ao tempo, tá certo? E no outro lado existiria uma função que depende do tempo, da mesma forma que aqui, e aqui depende também da posição do x, né, da função x, tá? Vamos associar que x representa a posição de alguma partícula e t o tempo, então esse aqui seria a aceleração e esse aqui, essa função representaria a força, né? Então essa força dependeria do tempo, pode depender da posição e pode depender da velocidade, é decir, da primeira derivada do x em relação ao tempo. É decir, isso é muito comum na física. Ok? Então, nesse caso, você sabe que para resolver esse problema, você precisa das condições iniciais. Precisa saber que a velocidade inicial, no tempo zero, vamos dizer que seja simplesmente x0. E a gente precisa saber a velocidade, já tem uma velocidade, a posição inicial. Aqui eu errei, né? Aqui deveria ser, se é velocidade inicial, eu vou chamar de V0. Se é posição inicial, eu vou chamar de X0. Ok? Então, esse é um problema típico de física 1, de física 1 nem tanto, tá? Porque a gente não trabalha muito com equações diferenciais, mas seria um problema típico de mecânica clássica, tá? A gente sempre chega a isso e a gente tem que resolver. O maior trabalho é resolver, porque chegar até a equação diferencial não é difícil, tá? O maior problema é em resolver, né? Então, e aqui vem a aplicação disso aqui que a gente aprendeu, né? O que eu vou fazer? Eu posso transformar essa equação diferencial de segunda ordem em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, em um sistema. E posso resolver da forma que já tenho aqui, tá? Sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, que envolva simplesmente a primeira derivada. Aí você diz, mas como que eu vou transformar essa segunda derivada em uma primeira derivada? Fazendo uma mudança de variáveis.
Então, você sabia que a primeira derivada chama a primeira derivada de quê? Na verdade, a gente chama de velocidade. Então, eu posso fazer essa mudança de variável. Tá vendo? Parece algo trivial, mas vai ser útil. Então, essa equação diferencial que está aqui de segunda ordem, na verdade, seria o seguinte. Essa segunda derivada seria isso. Simplesmente a primeira derivada da velocidade. Então, eu poderia escrever assim, desta forma. Em vez de escrever segunda derivada, escrevo primeira derivada da forma que eu quero, primeira ordem, mais da velocidade. E no outro lado, escrevo, olha, o t, o x, não tem problema, e x' que é a velocidade, a nova função. Vocês viram como conseguir transformar essa equação diferencial de segunda ordem em primeira ordem, fazendo simplesmente essa mudança de variável? Mas isso daí tem um custo. Vai aparecer mais outra equação diferencial. Qual seria a outra equação diferencial? É justamente isso. Essa aqui. Essa equação diferencial vai aparecer. Tá? Então, como escrevo isso? Olha, esse daqui também é de primeira ordem. Está dizendo, olha, x' do tempo é igual simplesmente à velocidade, a nova função b. Sim, posso escrever simplesmente b. Ok, então já tenho duas equações diferenciais. Então, é um sistema. E ambas são de primeira ordem. Agora está voltando às condições iniciais, né? Olha, o B precisa de uma condição inicial. Quem seria? Seria essa aqui, justamente. Olha, x' é a velocidade, né? Então, velocidade inicial, B0. E a posição aqui, a posição inicial, justamente, seria x0. Então, olha, nós temos um sistema. Um sistema que a gente já fez aqui. Tá? E esse daqui seria para nós como se fosse um F1, né? Esse aqui seria um F1 e esse aqui F2. Mas é melhor que x1 seja a posição e x2 seja a velocidade. Tá certo, né? Porque esse aqui, assim como está, esse aqui seria, né? O V seria o x1, como está aqui, comparando com isso. E x2... o x seria como se fosse o x2. Só que não é muito legal fazer isso, porque a gente, né, quer chamar o x, a posição como x1 e a velocidade como x2. Então, o que eu faço? Simplesmente troco de ordem. Essa equação diferencial eu mando para aqui. Então, eu escrevo dessa forma aqui. É melhor assim, tá? Eu acredito também que não estaria errado fazer da outra forma, tá? Então, coloco assim. E aqui também coloco sua condição inicial, correspondente a essa equação. Então, x0. E aqui escrevo, né, a velocidade. E aqui seria, né, a velocidade, seria essa função que está aí. Olha, já não seria x', né? Não precisa aparecer x', senão tem que aparecer a velocidade. E aqui a velocidade no tempo inicial. Pronto, então ajeitei. Agora sim, é dessa forma que eu prefiro trabalhar. Tá certo? Então essa mudança de variável vai primeiro. Ele se transforma em uma equação diferencial. Essa mudança de variável que eu fiz aqui. E a segunda equação diferencial é essa. Aquela de segunda ordem, mas com essa mudança de variáveis se transformou em uma equação simplesmente de primeira ordem. Tá? Então isso, esse é um truque legal. Tá certo? Para poder resolver uma equação diferencial de segunda ordem. Agora sim, eu posso então fazer o seguinte. Eu posso chamar o x de x1 e b a velocidade de x2. E reescrever esse sistema. Então aí seria, né, x1 linha em relação a t igual esse v seria x2
E esse daqui seria x1 em 0. Tá certo? E esse aqui seria x2, a velocidade, né? x2 em relação a tempo. E a função, tá certo? Seria a... Então, esse daqui já podia chamar de f2, então, para ser compatível com isso, né? Esse, em vez de ser f, já seria f2. Tá? Então, aqui eu falo, né? F seria já f2. Então, aqui seria t. O x é x1. O v é x2. Pronto. E aqui seria x2 em 0 igual a v0. Pronto. Então, já escrevi na forma tradicional como a gente estava trabalhando anteriormente. De aí eu posso aplicar todo o método de Runge-Kutta de quarta ordem e resolver como vocês já sabem. Tá vendo? Então, essa seria, né, a vantagem de trabalhar com o sistema, né? Ou ter aprendido o sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Ok? Então, aí você diz, mas olha, e aqui, quem vai ser F1? O F1 vai ser simplesmente isso. E você notou que F1 é unicamente é uma função que depende unicamente de uma única variável, né? Esse aí seria F1. E depende, nesse caso, simplesmente de x2. Tá certo? É decir, nesse caso, F1 é simplesmente x2. Ok? E substituindo essa informação, aqui no método de Runge-Kutta, você pode simplificar ainda. Por exemplo, aqui, tudo isso você poderia substituir simplesmente por quem? Já estamos, olha, F1 em x2 é simplesmente x2. Esse aqui é simplesmente x2. E aqui também, mesma coisa. Aqui a gente poderia tudo isso já tirar quando se trata de resolver já uma equação de segunda, uma equação diferencial de segunda ordem. Então, em vez de escrever toda essa fórmula, você poderia escrever aqui simplesmente que você poderia escrever, né? Em vez de tudo isso, melhor fazer o seguinte. Eu acho que é melhor. Eu vou escrever o resultado aqui. Olha, tudo isso vai ficar simplesmente x2. Mas multiplicado por h vai ficar h vezes x2. Simplesmente isso. Já não preciso definir uma nova função f1. Eu preciso simplesmente definir que função? A função f2, essa daqui. Tá? Que eu posso continuar chamando de f ou f2, tanto faz. Mas eu preciso definir simplesmente essa função. Essa aqui já vou substituir aqui. Então, por exemplo, como ficaria aqui? Aqui ficaria h. Tá certo? E como aqui, né? Não pode ser simplesmente x2, senão tem que ser esse daqui todo. Tá certo? Então seria h x2 g2 sobre 2. Tá certo? Então ficaria essa fórmula. Nada mais. Já apago essa fórmula e substituo por essa. Onde mais se simplificaria? Aqui também. Aqui também ficaria a mesma coisa. H multiplicado H e tudo isso e a gente já sabe, né? Que vale simplesmente isso, né? Seria x2, abro parênteses, x2 mais h2 sobre 2. Tá certo? Porque aqui o que está dizendo é isso, né? Talvez para que fique mais claro, você poderia ainda colocar dessa forma. Olha, F1 simplesmente é isso. Acho que ficaria melhor assim, tá? Vocês podem escrever melhor assim. Então, F1 assim completo, tá? Para que você entenda, para que está aqui. Então, toda vez que eu tiver a função, né? Porque tem 3 variáveis, né? Aqui, de verdade tem 3 variáveis. Então, a função diz que a função f1 é simplesmente o terceiro argumento. O que aparece no terceiro argumento. Por isso que esse daqui seria simplesmente o que está aqui. Esse daqui. Tá certo? Por isso que já estou escrevendo. Eu disse, toda essa função vale simplesmente isso. Multiplicar por h, fica isso, né? Ok.
Mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Seria H pelo F1, mas F1 é simplesmente o terceiro argumento, né? Então é isso. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Aqui tenho H, né? Onde aparecer F1, eu posso fazer isso, né? Aqui seria então simplesmente o terceiro argumento. Quem seria o terceiro argumento? Esse aqui. Tá? De todo fica simplesmente o terceiro argumento. Seria então ficaria H multiplicado x2 mais P2. Ok? Mais simples. Não preciso mais me preocupar de definir a função F1. Basta colocar em Fortran isso. Ok, pessoal? Então, se simplifica um pouco essa parte, né? Quando se trata de resolver uma equação de segunda ordem. Por quê? Porque essa função sempre será assim. Não vai mudar. Sempre será assim. Porque sempre farei essa mudança de variável. E essa seria a primeira equação diferencial. A única coisa que pode mudar aqui seria essa função aqui. Tá ok? Eu deixo para finalizar um exemplo. Né? Exemplo. Você sabe, né, que já tem solução conhecida, por exemplo, a equação diferencial para oscilador harmônico, né? Que seria simplesmente isso. É dizer que a função SF seria simplesmente menos x. Isso dependeria simplesmente do x. E você pode colocar condições iniciais. A velocidade inicial você poderia dizer que é 0. E a posição inicial poderia dizer que é 1. Ok? A solução analítica disso, tá? A solução analítica é cosseno de t. Tá? Existe uma solução analítica para esse caso. Dá para resolver, né? A gente resolve em física 2, eu acho. Então, dá. Então, você vai resolver isso justamente usando Fortran. Usando esse, né, esse método que eu ensinei para você. Você vai transformar essa equação diferencial a um sistema, né, de equações de primeira ordem. Tá? E depois você vai resolver pelo algoritmo que já mostrei aqui. Então, esse seria resultado numérico. E depois você compara com esse resultado analítico. Tá? Aí você vê justamente, né? Se está perto, se está próximo, se está muito longe, né? Se está funcionando o método. Ok? E se funcionou, você já passa para o segundo teste. O que você vai resolver? A equação diferencial, tá, de um pêndulo não linear. Como é? Era menos seno de x aqui, né? Ok? Essa aqui seria a equação diferencial de um pêndulo não linear. Tá? E, claro, as condições iniciais você pode impor. No tempo zero a velocidade, vamos dizer que zero também. E a posição inicial, vamos dizer que seria 1. Tá certo? 1 radiano. Tá, 1 radiano que seja. Ou pode ser um pouquinho maior para que, vamos dizer que seja pi médios radianos. Pi médios, acho que sim, né? Ok? O que estaria dizendo nesse caso? Eu vou apagar isso aqui. Nesse caso, seria o seguinte, né? Você tem o pêndulo aqui, né? Aqui estaria o suporte. Aqui estaria a fita, né? Aqui estaria a massa, né? Aqui seria a vertical. E nesse caso o x está representando esse ângulo. Tá certo? Então você vai soltar esse pêndulo, né? Essa distância a partir desse ponto, porque justamente o ângulo inicial, ele seria a posição inicial, ou posição angular, né? O ângulo inicial, esse aqui seria. Aqui eu me estou atrapalhando já. Seria tempo zero aqui, né? No tempo zero, o pêndulo estava aqui. Pi meio, justamente, 90 graus. Então você vai soltar e vai começar a oscilar. Tá? Como o ângulo é grande, a gente já não pode fazer a aproximação, né, que a gente fazia sempre, né? O seno de x e aproximadamente x, e aí se transformava na equação diferencial de oscilador harmônico, né? A gente não pode fazer mais isso, essa aproximação, porque o ângulo vai ser grande. Mas a gente está resolvendo, se a gente resolver isso, um problema real, tá certo? Sem nenhuma aproximação.
tá? A única coisa que a gente não estaria considerando aqui seria a resistência do ar. Mas a gente já está resolvendo um problema bem real, tá? Então, esse aqui seria justamente um problema não linear, tá certo? Essa equação diferencial é não linear, tá? Então, resolvem isso aqui. Isso seria muito interessante, resolver essa equação diferencial. Que na mão, esse aqui não dá para resolver, não tem jeito. Então, o método numérico é uma boa saída, né? O método de Runge-Kutta, eu acho que vai resolver com boa precisão, tá? Então, seria isso, né? Ok, pessoal, né? A gente finalizou, né, a nossa disciplina, tá? Eu acredito que a gente conseguiu atingir, né, mais de 75%, né, que é exigido, né? 75% da emenda, né, a gente conseguiu cobrir. Foi pouco que a gente não conseguiu fazer, né? Acho que um capítulo não conseguiu fazer e dessa parte desse capítulo faltou as equações diferenciais com valores na fronteira, tá? Também é importante na física, tá? Não deu o tempo. Mas é isso, pessoal, né? Mas a gente conseguiu aprender muita coisa. Tudo isso que vocês viram pelo menos nesse capítulo, é muito interessante para a física, tá? Muitos trabalhos ainda, né? Ainda, talvez até para publicação, funcionam à base desses métodos que estou apresentando aqui, de Runge-Kutta de quarta ordem, tá? Então, eu sugiro vocês, né? Quem quiser, né, seguir talvez essa parte, né, de física computacional, né, sugiro que vocês pesquisem mais, tá? Pesquisem mais, se aprofundem mais. E vocês podem também procurar aplicações, tá? Já que tem um método aqui, que é Runge-Kutta, que funciona bem, vocês vejam as aplicações na física, né? Consigam resolver problemas que aparecem, que ninguém ainda resolveu, né? Ou o pessoal não resolveu por preguiça, talvez, né? Não quer gastar tempo, né? Às vezes o pessoal só procura, né? Dependendo da área, né? Algumas áreas que estão somente na moda, né? Mas não vê, às vezes, assuntos que, né? Que são importantes, mas não estão na moda, então o pessoal deixa de lado. Então, vocês poderiam fazer isso, esse trabalho, né? De aplicar. Então, seria isso, pessoal, né? Vamos finalizar, então, nossa disciplina, tá? A gente fecha aqui.